Senhoras e senhores, para continuarmos este seminário internacional Repensando o Gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o tema deste primeiro painel, o cuidado e a Convenção 156 da OIT, convidamos a compor a mesa Sua Excelência, a Senhora Ministra Maria Helena Malman, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Senhoria, a Senhora Advogada Luciane Toss, professora e pesquisadora, consultora. Sua Senhoria, a Senhora Raquel Leite da Silva Santana, pesquisadora e servidora do TST. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, a Senhora Maria Helena Malman. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui presidindo este painel. Como vai, doutora Luciana? Desculpa. Não tem problema. Né? E esse painel feminino, né? E como a gente pode observar, nós mulheres somos muito informais, né? Nós não temos aquela formalidade masculina. Então, seja bem-vinda, doutora Luciane, seja bem-vinda, doutora Raquel. É importante aqui salientar que o nosso diretor da nossa ENAMAT, ele fez um registro que nós estamos atrasados há 40 anos, há 400 anos. Há 400 anos nessa discussão e, na verdade, nas ações. Mas, como muitos de vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou há mais de 4 décadas na magistratura. E digo mais, dedicação exclusiva à magistratura. Então, eu me considero partícipe da construção da história da mulher no âmbito do Poder Judiciário. E diria, então, inspirada pelo nosso diretor, que nós estamos 40 anos atrasados. A lei dos 400, no âmbito do Poder Judiciário, eu vejo que nosso atraso é de 40 anos. E agora esse debate vem com força e vem com importância, né? E eu quero parabenizar a toda a comissão organizadora e quero também aqui registrar meus parabéns à sensibilidade do nosso diretor da ENAMAT, né? Sempre sensível e aberta ao debate de todos esses temas. Quero também fazer aqui, prestar minha homenagem muito especial a todas as juízas que estão convocadas, que estão atuando junto ao presidente. Então, eu também dou todos esses créditos, não só à ENAMAT, mas também às nossas juízas convocadas. E, por fim, eu quero cumprimentar todas as mulheres do Brasil na pessoa da Luísa. Acho que a Luísa simboliza, eu acredito que ela não esteja mais aqui, mas a Luísa simboliza a história da mulher, né? Então, o depoimento que ela fez há pouco, que é importante para todos nós, e importante, acende aquela questão de fazer a leitura dos nossos processos na perspectiva feminina, porque não basta a nossa participação, a participação numérica. Nós, mulheres, temos obrigação de trazer para o Poder Judiciário e nos julgamentos a ótica da mulher, o olhar feminino, a nossa forma de ser. Porque, senão, caso contrário, nós vamos estar simplesmente reproduzindo
aquilo que tanto estamos a criticar. Então, feitas essas considerações iniciais, se você sabe, quem é presidente de mesa sempre acaba falando até fora do tema, né? Então, vocês não... Peço desculpa a nossas painelistas aqui. E aqui eu estabelecida essa parte aqui do roteiro, eu quero apresentar a doutora Luciane Toss, que é doutoranda em Direito, mestra em Ciências Sociais, especialista em Direito Privado, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Eu sou de lá, doutora. Sou aluna de lá. Somos de lá. Especialista em Nuevas Rectos de Direito Público pela Universidade de Burgos e Direitos Humanos Laborais da Universidade de Castilha de La Mancha, na Espanha, aperfeiçoamento em Direito do Trabalho pela Fundação Escola da Magistratura Trabalhista da FEMARCS, que também tem uma longa... extinta FEMARCS, mas que eu fui uma das criadoras. Exatamente. Professora pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, Direito Sindical, Direito Internacional do Trabalho e Filosofia do Trabalho. É advogada trabalhista, assessora corporativa e consultora na área de gênero e de direitos humanos. Integra grupos de pesquisas, inúmeros grupos de pesquisas. Integra também o quadro de docentes da ABRAT e da AAJ, Rama Brasil. É conselheira da JETA e do MAT. É um prazer vê-la aqui, doutora Luciane Toss, até porque todas essas nossas raízes em comum, né? E é um prazer vê-la aqui. Passo-lhe de imediato, passo a palavra para Vossa Senhoria. Bom dia. Sim, somos conterrâneas, né? Somos do mesmo estado, das mesmas escolas. A doutora Maria Helena Malman foi a primeira, eu tenho que fazer esse registro, né? Antes de cumprimentar todos. A ministra Maria Helena Malman foi a primeira magistrada a deferir e reconhecer a hora-atividade como um trabalho não remunerado para a categoria dos professores. O primeiro julgamento a favor dessa hora que os professores e professoras trabalham e que ninguém pagava é um julgado da ministra Maria Helena. Então, a gente tem, mais do que uma relação territorial, a gente tem uma relação mais antiga de discussão do direito. Bom, eu vou pedir para me autodescrever, porque eu sei que isso é uma atividade que também está sendo transmitida. Eu sou uma mulher branca, de 53 anos, tenho olhos claros, sou ruiva, estou vestindo azul e uso óculos. Então, para a pessoa que não está conseguindo me ver, pelo menos tenha uma noção de quem está emitindo sons, digamos assim, uma voz. Eu quero agradecer efusivamente o convite que me foi feito, e aqui eu quero fazer esse agradecimento cumprimentando afetivamente a Gabriela Lacerda, a Patrícia Maeda, a Bárbara Ferrito, a Adriana Manta, né? Essas mulheres que me chamaram para vir aqui conversar sobre cuidado e Convenção 156. Quero também, então, vou saudar o Tribunal Superior do Trabalho aqui na figura da ministra Maria Helena Malman. Quero saudar aqui as servidoras que estão aqui e as advogadas trabalhistas que estão aqui também acompanhando o seminário. É importante que eu diga aqui, no primeiro momento, que as questões que eu vou trazer aqui sobre cuidado e Convenção 156 não são as únicas questões sobre cuidados e Convenção 156. E que as propostas críticas, os recortes críticos que eu tenho para apresentar, também não são os únicos. Então, a gente não vai aqui esgotar as perspectivas críticas em relação a cuidado e Convenção 156. Tá, Luciane, mas o que é que tu vai fazer? Bom, eu vou conversar aqui com você sobre as minhas inquietações como pesquisadora da matéria, como mulher trabalhadora que sou, e pretendo desacomodá-los e desacomodá-las em relação a esse tema. Né? E por que desacomodá-los e desacomodá-las? Porque eu estou aqui num lugar privilegiadíssimo, eu estou aqui com as pessoas que compõem o sistema de justiça. Né? E quando a gente fala sobre cuidado, o trabalho da mulher com pessoas que compõem o sistema de justiça, a minha preocupação é sempre a de tentar reorganizar a lógica como essas pessoas pensam o direito.
E aí eu vou trabalhar aqui de forma restrita em relação ao direito das mulheres. Por quê? Porque é onde eu acho que posso colaborar com o tema. Então, o meu olhar é um olhar a partir dos direitos humanos das mulheres. E essa reorganização mental que eu estou propondo aqui, que nós façamos juntos e juntas, é para que a gente possa olhar para a mulher trabalhadora como uma mulher que trabalha, e não como uma mãe que trabalha, né? Para a gente consiga ir além do que a gente conhece como direito do trabalho, né? Que é um direito familista, que é um direito que não enxerga a mulher trabalhadora como uma mulher, enxerga a mulher trabalhadora como uma mãe, né? Para que a gente possa ir além do que está na CLT, para que a gente possa, então, observar as convenções internacionais como normas que nós temos à nossa disposição. E aí, você diz assim, tá, mas nós vamos ainda ratificar? Não, que nós temos à nossa disposição, e, ao longo da minha fala, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, esse é o meu... É um pouco a minha orientação para conversar aqui com vocês. E aí eu começo, obviamente, acabei de dizer, temos à nossa disposição, independente de ratificar ou não. Então, eu vou começar lembrando que algumas questões fundamentais aqui para nós vão estar relacionadas entre o vínculo que o Estado brasileiro, o sistema de justiça brasileiro tem com esse padrão normativo internacional do direito do trabalho. E eu vou colocar a Convenção 156 da OIT dentro desse conjunto. E aí, quando a gente fala de sistemas de proteção internacional de direitos humanos, e aqui eu vou falar um pouco sobre o sistema interamericano, em que pese a OIT ser uma componente do sistema internacional, porque ela é um organismo da ONU, a gente vai estar trabalhando com um domínio, digamos assim, um domínio normativo de ius cogens de dois direitos ou princípios, como queiram, dependendo da corrente teórica que cada uma de vocês siga, de igualdade e não discriminação. O que norteia a base fundamental de sistemas internacionais de proteção de direitos humanos são os direitos ou princípios, para mim são direitos de igualdade e não discriminação. E é fundamental que a gente detenha essa base fundante, né? Assim como lá na Declaração da Filadélfia a dignidade funda o direito, no sistema de direitos humanos a gente vai ter a igualdade e a não discriminação como direitos que fundam todo o sistema de proteção. E aí, esses direitos, né, eles vão estar nesse domínio no direito internacional do ius cogens. E isso vai trazer para nós, aqui eu vou destacar duas questões que eu acho que importantes para essa discussão da 156. A primeira delas é que todo esse aparato normativo que se insere dentro do contexto e dos textos dessas normas internacionais que vão compor os sistemas de proteção, elas têm que permear toda a ordem pública nacional e internacional. E aí elas têm que, pelo menos, se não permear, se não serem inseridas, internalizadas e etc., elas têm que tensionar o ordenamento jurídico. Então, eu trabalho com essa perspectiva. As normas internacionais têm que tensionar o ordenamento jurídico e o sistema de justiça. E por que eu digo tensionar? Porque quando um país se dispõe a participar de um organismo internacional ou de uma organização que tem uma potencialidade normativa, como é o caso da OIT, esses países assumem um compromisso de adotar providências, tanto no âmbito interno como no âmbito de cooperação nacional. Ou seja, o Brasil não vai para a Conferência Internacional da OIT aprovar ou não aprovar convenções só para fazer política internacional abstrata. Ele senta lá, ele discute, a gente tem... O presidente, ministro Lélio Bentes falou, a gente tem uma composição tripartite, isso passa por discussão. Para uma convenção chegar, um texto chegar na conferência, ela passou por uma investigação longa, às vezes de 10 anos de pesquisas, das comissões de peritagem da OIT, que vão até os países, abrem aquela questão e dizem como é que esse país trata isso. Então, quando esse texto chega na conferência, ele chega redondo do ponto de vista, olha, tem uma vinculação aqui de vários países, e esse texto é aquilo que a gente está propondo como algo que possa ser adotado por todas as realidades
Isso é importante, por isso que os textos têm essa aparente generalidade, mas não são, né? Eles são assim para que nenhum país diga eu não tenho como internalizar isso, né? E aí isso é importante. Então, o Brasil é um desses países que, desde 1919, né, desde a fundação da OIT, assume esse compromisso. Eu reconheço a OIT, eu reconheço o padrão normativo da OIT e eu assumo o compromisso de respeitar a construção e as disposições desse padrão. E o Brasil não faz isso só na fundação, lá na Constituição. Ele faz isso, de novo, em 1944, quando reconhece a Declaração da Filadélfia. Ele vai fazer isso de novo, quando ele reconhece, em 98, a Declaração dos Princípios Fundamentais do Direito do Trabalho, onde vão estar duas convenções especialmente importantes para a pauta de hoje. Mas são 8 convenções que são consideradas fundamentais, sob as quais os países membros não podem tergiversar a respeito do cumprimento. Então, a 100 e a 111 vão estar nesse conjunto, né? A gente já vai falar sobre elas. A segunda questão que eu acho que é importante nessa discussão é que não só os Estados não podem descumprir ou fazer de conta que eles não sabem, ou não conhecem, ou não têm possibilidade de internalizar, eles também devem se abster de realizar ações que, de qualquer maneira, se destinem, direta ou indiretamente, a criar situações de discriminação de direito ou de fato. Então, não é só eu tenho que respeitar aquela disposição mínima, que, óbvio, a internalização de uma convenção e as disposições de como isso vai impactar no sistema interno depende, objetivamente, das negociações, né, do pacto social, digamos assim, né, de como as forças políticas, econômicas e sociais vão se direcionar no sentido de defender ou ampliar aquele espectro. Mas o país que está numa conferência que aprova uma convenção como a 156 não pode criar medidas legais, por exemplo, que criem discriminações que lá, por exemplo, já estão resolvidas. E aí eu vou fazer aqui uma provocação, que obviamente nós não vamos resolver aqui, que é, por exemplo, eu ter uma licença-paternidade de 8 dias. Né? Eu tenho uma licença-maternidade de 120 dias e eu tenho uma licença-paternidade de 8 dias numa Constituição que é de 1988, com uma convenção aprovada numa conferência do começo dos anos 80. Então, eu tenho um problema aí nessa coisa do Brasil não ter não ter cuidado com estabelecer legislações que criem discriminações. Então, essa diferença de licenças é uma discriminação muito clara dentro do sistema legal, né? Bueno, então, esses são os 2 recortes que eu acho importantes. O primeiro deles é a gente vai ratificar a convenção, e eu quero já antecipar aqui que, de todos os pontos levantados pelo presidente Lula no dia 8 de março, de toda aquela pauta importante que tem lá, a ratificação da Convenção 156 é a que eu julgo mais impactante do ponto de vista das possibilidades de reestruturar a organização racial e sexual do trabalho no Brasil. A Convenção 156 tem a potencialidade de mudar significativamente as relações de poder, sobretudo entre homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu antecipo a minha conclusão, dizendo que, de todas os encaminhamentos e propostas, a ratificação da Convenção 156 é que eu julgo mais importante, né, para o mundo do trabalho. E também já faço aqui uma provocação, não é à toa que essa convenção não está no release oficial das alterações, né? A magistrada Patrícia Maeda, quando mandou a notícia, eu de cara disse, mas a 156 não está no documento. Então ela me manda um vídeo dizendo, não, está aqui, foi assinado no protocolo. Daí já me tranquilizei. Bom, essas convenções, então, elas são normas que vão estabelecer esses padrões mínimos, né, que devem ser respeitados pelos Estados. E elas vão ser ampliadas e internalizadas a partir, então, desse contexto de cada Estado e da capacidade de inserção e de negociação interna que a sociedade tem.
O Brasil ratificou, isso foi referido aqui, convenções importantes nessa questão da não discriminação e da igualdade. Eu vou me deter aqui na 100 e na 111, porque elas estão em evidência agora por conta do PL da questão da igualdade salarial. A Convenção 100, como vocês já sabem, mas eu vou lembrar, ela estabelece a igualdade de remuneração entre homens e mulheres para trabalho de igual valor, ou seja, trabalhos economicamente equivalentes devem receber mesmo a remuneração. A 111, que é uma convenção muito importante, porque ela insere dentro do direito do trabalho brasileiro um conceito de discriminação relacionado ao trabalho e à ocupação. Né? Então, para além das dificuldades habituais que nós, juslaboralistas, temos de trabalhar com normativas internacionais, e a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Tanto na advocacia quanto quem julga, a 111 é uma convenção ratificada pelo Brasil, internalizada, que tem um conceito de discriminação, que pouco é utilizado, me parece, né, nas decisões, mas vamos lá. Ele vai definir a discriminação como qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião pública, nacionalidade, origem ou origem social, que tenha como efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego e na ocupação. Por que é importante? Porque é um conceito de discriminação abrangente, não tão abrangente como o do sistema interamericano, mas ele já lá, na Convenção 111, ia trabalhar a questão do emprego e da ocupação, que nos interessa particularmente aqui, né? Que emprego é aquilo que o direito do trabalho reconhece como algo que deva ser tutelado, né? O direito do trabalho protege a relação jurídica, né? A ocupação está num universo, num âmbito, onde eu não necessariamente vou ter uma relação jurídica reconhecida pelo direito. Deixa eu me virar aqui, que eu estou falando só para um lado do... Desculpa. Do direito. E aí, eu venho fazendo todo esse discurso e tal, e aí a gente pensa, bom, então eu tenho um avanço. Então, eu tenho lá um PL que vai falar sobre igualdade salarial e não discriminação. Eu já tinha isso na Convenção 100, eu já tinha isso na Convenção 111, né? Mesmo que o direito do trabalho tenha engolido esse conceito de discriminação e igualdade lá no 461 da CLT, porque a gente trata, o direito do trabalho, a CLT trata a discriminação e igualdade como isonomia salarial. Então, a gente já tem ali né, uns recortes que vão limitar um pouco essa incidência, mas a gente continua discutindo, a gente tem, então, convenções 100, 111, CLT, a gente tem Constituição Federal, mas a gente continua discutindo igualdade salarial entre homens e mulheres no trabalho. Então, a gente tem legislação? Sim, a gente tem. Né? Tá, mas então o que acontece? Qual é o problema? Né? Por que toda vez que eu falo de quadro de desigualdade remuneratória, que eu digo lá que as mulheres ganham cerca de 70% das remunerações dos homens nas mesmas funções, mesmo que elas hoje figurem como maior número de pessoas que concluem cursos de formação, de graduação, ou seja, as mulheres são mais preparadas hoje para o mercado do trabalho do que os homens, mas isso não impacta na remuneração ou na ocupação de postos de trabalho. Por que eu sempre relaciono discriminação e igualdade salarial com a necessidade de uma nova legislação? Né? Se eu tenho todo esse arcabouço e continuo... Né? Bom, e aí eu quero entrar um pouco nessa questão do viés da discriminação que me leva à questão da Convenção 156, porque a discriminação salarial é uma discriminação, é óbvio que é, mas existe uma discriminação que se perpetua na sociedade, que impacta forte e terrivelmente nessa relação de gênero e trabalho, que a gente não dá conta, que o direito do trabalho não deu conta, que a Constituição Federal não deu conta, que a participação do Brasil na OIT, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, na presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e tal, não deu conta, porque eu quero lembrar aqui, fazendo um parênteses,
que esse sistema de justiça brasileiro já foi condenado várias vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou citar aqui 4 decisões que tem recorte que a gente usa como padrões e estándares de gênero, né, da Corte, que é Maria da Penha, Favela Nova Brasília, Simone Diniz, foi discutido amplamente aqui, e, mais recentemente, Márcia Barbosa. O que é quando a gente diz o sistema de justiça brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por machismo, por excluir mulheres do sistema porque elas são mulheres. Isso não é a Luciane que está dizendo, está na sentença da Márcia Barbosa, da Simone Diniz, da Maria da Penha. Nós somos um sistema de justiça que afasta pessoas da reparação das suas violências e não alcança direitos a pessoas pretas porque elas são pretas e a mulheres porque elas são mulheres. Então, nós temos condenações internacionais do qual a gente tem que dar conta. Então, qual é a discriminação essa, fechando esse parênteses, que eu me refiro, que a gente não discute, que esse sistema todo não dá conta? Divisão sexual do trabalho. Né? Recortes e expressões como categorias majoritariamente masculinas, categorias preferencialmente femininas, enfim, profissões que mais remuneram são ocupadas por homens, não são ocupadas por mulheres. As mulheres não conseguem negociar as suas promoções, tem várias pesquisas dizendo isso, que as mulheres se sentem incapazes de chegar no seu emprego, no seu trabalho, na sua ocupação, e dizer, não, eu quero ganhar a mesma coisa que aquela pessoa, ou eu tenho condições de estar nesse lugar e estar nesse cargo. Por que isso acontece? Por que a gente ainda, em 2023, continua aceitando a possibilidade de ter categorias majoritariamente masculinas? Isso é produto de divisão sexual do trabalho. Esta é a lógica mental com a qual a pesquisa trabalha, o judiciário trabalha, a advocacia trabalha, a sociedade trabalha e o legislador trabalha. Né? Então, eu vou fazer recorte. Esses dias estávamos conversando, parei num grupo de estudos, diz assim, olha, a gente tem que discutir essa questão da ocupação, a gente tem que começar a discutir com os sindicalistas uma legislação de não cotas, de paridade de gênero. E aí veio de um pesquisador, de uma pesquisadora mulher. Tá, mas e as categorias majoritariamente masculinas? Então, a lógica com a qual a gente lida com isso é uma lógica da divisão sexual do trabalho. Né? E aí é interessante que a gente pense como é que o direito do trabalho tem lidado com isso, né? E é disso que a gente está falando aqui. E por que no começo eu dizia que eu ia falar aqui sobre direitos de mulheres trabalhadoras e não de mulheres mães? Porque para o direito do trabalho, mulher trabalhadora é quase sinônimo de mulher mãe. E se ela não tem filhos ou filhas ou prole, ela é uma talvez mãe, ou ela é uma potencial mãe, mas assim, um dia tu vai querer ser mãe. Então, o direito todo olha para a mulher trabalhadora desse jeito. E aí ele não contempla nem a mulher trabalhadora que não é mãe, e não quer e não vai ser, como a trabalhadora que é mãe. Por quê? Porque ele generaliza a pauta da mãe trabalhadora, da mulher que é trabalhadora e que é mãe, porque isso são coisas separadas, ele generaliza essa pauta naquele espectro que ele criou de uma mulher que é uma mãe trabalhadora. Então, observem, isso não é só o direito do trabalho, quando eu falo de direito do trabalho, eu falo do sistema, porque as negociações coletivas sindicais são assim também. Eu dizia na sexta-feira, lá no evento em Goiânia, que os bancários negociam, a categoria bancária, né, ela negocia uma norma coletiva nacional, e lá tem uma prerrogativa de licença paternidade de 90 dias. Só que, para isso, os homens da categoria têm que fazer no sindicato um curso de paternidade consciente. E aí estava na mesa comigo a doutora Fernanda Jorge, que é assessora, né, da categoria. Eu disse, doutora Fernanda, quantos homens gozaram a licença de 90 dias? Ela disse, eu não vou te responder, porque nenhum bancário fez o curso de capacitação de paternidade consciente. Então, isso é um problema meu,
da advogada, da magistrada, da servidora, sim, é um problema, mas é, sobretudo, o problema do juiz, do servidor, do advogado, né, dos homens também. Então, se a gente não discutir divisão sexual do trabalho, a gente não vai conseguir resolver o problema da discriminação salarial, das mulheres, do teto de vidro, das mulheres que não chegam para discutir o seu salário, que não têm coragem, as mulheres que não entram em ocupações que exigem delas que elas trabalhem mais do que a carga horária normal, porque elas ficam pensando, gente, como é que eu vou resolver as coisas todas se eu tiver que ficar, se eu tiver que ficar no meu trabalho mais tempo? Então, o eixo da 156, para mim, Luciane, pesquisadora, é esse. A Convenção 156, ela discute a divisão sexual do trabalho. Ratificar a Convenção 156 significa dizer não há mais licença-paternidade de 8 dias. As licenças-paternidade serão de 120 dias no mínimo. É isso que significa. Certo? Então, é importante que a gente perceba isso. Eu tenho, para mim, que a gente já deveria estar discutindo no judiciário, e o judiciário já deveria estar aberto para essa tese, que a gente tentou lá atrás que eu falo lá atrás, que eu sou já, né, que a gente já tentou. Por quê? Porque a gente tem esse quadro da realidade, né, gente, que eu tinha separado aqui, me falaram que eu estou 5 minutos aqui, mas, assim, a gente tem 2 formas em que o trabalho reprodutivo da mulher é analisado na sociedade. Uma delas vai ser assunto do próximo painel, não vou nem entrar na questão do trabalho de cuidado e tal, que é considerado pela sociedade trabalho. E que aí vai ser precarizado, mal remunerado, racializado e etc., terceirizado, vamos dizer assim, né? Então, geralmente as mulheres brancas terceirizam essa atividade, né? Porque o sistema vê dessa forma. Ela que deveria estar fazendo, então ela não faz, então ela, né, contrata alguém para fazer. Que tem uma discussão, acho que é separada. E outra, que é o trabalho reprodutivo da Silvia Federici, né? Que é a velha história, aquilo que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado, que é o trabalho das mulheres que estão no trabalho produtivo, que é o trabalho reconhecido econômica e socialmente, mas que também a elas é atribuído esse trabalho de cuidado reprodutivo de casa, que é um trabalho não remunerado. E que as mulheres trabalham cerca de 21,7 horas semanais, assim, se a gente for mensurar isso, a gente começa a mensurar para poder cobrar, né? Porque a economia, o sistema e o direito não estão olhando para isso, mas o sistema capitalista está. Porque quem estrutura o sistema produtivo no Brasil e no mundo é o trabalho reprodutivo das mulheres. Então, enquanto nós não tratarmos a exploração do corpo da mulher como um elemento que estrutura o sistema econômico, o sistema capitalista, a gente também não vai resolver a questão das discriminações. Fechei assim esse ponto rapidamente, concluindo o seguinte. Aí eu vou usar aqui uma frase da Bárbara Ferrito, da magistrada, que eu uso exaustivamente, sempre, toda vez que posso, num artigo que ela escreveu há bastante tempo sobre a Convenção 156, onde ela diz: as mulheres ingressam, pois, no mercado de trabalho tentando se adaptar a uma realidade que não foi feita para elas, não foi feita por elas ou a partir delas. Se o operário era um indivíduo que poderia se dedicar com exclusividade ao trabalho remunerado, as mulheres não ostentam este privilégio. Então, nós estamos falando de um direito do trabalho que mantém isso, mantém essa perspectiva de que todas as pessoas que trabalham são iguais, né? E aí, bom, gente, o trabalho também é uma categoria central para a mulher. Eu não vou aqui entrar muito na questão da divisão sexual do trabalho, que eu acho que isso é uma matéria que mereceria uma discussão específica, mas eu quero dizer que acho que todas as desigualdades que se relacionam à mulher e às ocupações estão nesse conceito de divisão sexual do trabalho. Se a gente não tiver coragem de enfrentar esse conceito, enfrentar isso que afeta e interfere no direito do trabalho, a gente não vai conseguir. A gente pode publicar 1000 leis sobre equiparação, que a gente não vai resolver o problema.
Se a gente não mudar, não reorganizar a nossa cabeça para pensar isso de outra forma. Convenção 156, vamos lá, né? O preâmbulo da Convenção 156 diz o seguinte: para alcançar a plena igualdade entre homens e mulheres é necessário modificar o papel tradicional. Modificar o papel tradicional, tanto do homem quanto da mulher na sociedade e na família. E aí, eu quero falar aqui como alguém que não tem a perspectiva de ratificar essa convenção. Tá? Em que pese eu achar que a gente vai conseguir, nessa legislatura e nesse governo, fazer isso. Em 2020, o Ministério Público do Trabalho publicou 4 recomendações. Uma delas era 003. E era uma tentativa do Ministério Público, de um grupo de procuradoras, de instituir a 156 como parâmetro para o afastamento de mulheres durante o isolamento social. Né? Então, o que dizia lá, basicamente? Orientava empresas e órgãos públicos, setores econômicos, entidades sem fins lucrativos, todos os segmentos que utilizam trabalho alheio na economia e na sociedade brasileira, então, aqui estão as empregadas domésticas, a considerar, na adoção de medidas de flexibilização da prestação de serviços, aquelas de redução de jornada, suspensão de contrato e tal, condições laborais que coloquem mulheres e homens em condição de igualdade de oportunidades e tratamento, levando em conta encargos familiares. Só para a gente ter uma ideia, durante o isolamento social, aquilo que era já trabalho de contraturno das mulheres, né, o que a gente chama de dupla, tripla jornada, triplicou. Por quê? Porque a gente foi atribuído às mulheres, além do seu trabalho, além do que aquilo que a sociedade já atribui, assistência à infância, porque as escolas estavam fechadas, então as mulheres trabalhadoras tinham que acompanhar a educação dos filhos em casa, filhos e filhas, então, a educação escolar, e a assistência a pessoas idosas, velhas, né, que estavam em casa também. E aí a pesquisa do Instituto Pagu, do Instituto Patrícia Galvão, é que isso aumentou em 3 vezes a carga horária das mulheres no trabalho de cuidado. Então, vocês imaginam que, se a gente tem hoje um quadro de 22 horas semanais, eu estou falando de 3 turnos, 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, na função, seja trabalho produtivo e reprodutivo. E aí o Ministério Público, então, vai trabalhar essa ideia de encargo de família, considerando o que está lá no artigo 1º da Convenção 156, que é a responsabilidade com relação a filhos e filhas dependentes, mas também responsabilidades com relação a integrantes da família imediata que manifestamente precisem de seus cuidados. Dos cuidados de quem? Das trabalhadoras e dos trabalhadores. E aí entra aí Estatuto do Idoso, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Convenção 156, na verdade, ela amplia suportes normativos que a gente já tem. E é esse um pouco o papo que eu gostaria de deixar aqui. Como sistema de justiça, nós, da advocacia, a magistratura, servidores e servidoras e tal, a gente tem que olhar para a Convenção 156 como uma ampliação de suporte normativo. Então, de que forma, Luciane? Quando eu falo do sistema político, de diretrizes para a política pública. Eu não posso pensar numa lei, hoje, no Brasil, que fale sobre o trabalho da mulher, se eu não considerar as disposições, os suportes normativos que já estão na 156. Porque senão eu vou estar fazendo o que eu não posso fazer, eu vou estar discriminando. Do ponto de vista do sistema legislativo, estabelecer critérios objetivos, quando eu for legislar sobre igualdade salarial, equiparação salarial de mulheres e homens, eu tenho que observar o que isso significa lá na ponta. Dentro também da questão do sistema político, as negociações coletivas, nós temos um instrumento importantíssimo, que são as pautas de reivindicação, que não inserem essa questão da divisão de encargos. Né? E para o sistema de justiça, que eu acho que é o mais... E eu quero explicar, antes de finalizar, que, para mim, eu tenho uma teórica que eu gosto muito, que chama Alicia Ruiz, uma mulher argentina, e ela diz o seguinte, ela diz assim, um juiz, quando julga, ele elege as pessoas. Ele elege as pessoas que vão gozar os direitos. E se ele não reorganizar o olhar que ele tem, se ele não olhar isso com perspectiva de gênero, ele nunca vai eleger as mulheres.
Então, fechando esse parênteses. E aí, para finalizar, obviamente, me valendo aqui um pouco, parafraseando um pouco a Grada Quilomba, as mulheres elas não são discriminadas no trabalho porque elas são diferentes dos homens. Elas estão numa situação diferente porque elas são discriminadas pelos homens, né? Essa é a questão. E aí a ONU nos diz o seguinte, olha, vai levar 300 anos para que a gente alcance essa igualdade com os homens. E aí eu quero dizer o seguinte, que é por isso que a gente está aqui, né? Para encurtar essa distância, para reduzir esse tempo, para que a gente possa estar tão perto quanto possível, que nós aqui ainda possamos ver essa igualdade. Obrigada. Agradeço a brilhante exposição da doutora Luciane Tosso. Uma alegria muito grande reencontrá-la. E a referência que Vossa Senhoria fez a Alicia Ruiz também me deixou emocionada, me levou lá para o passado, porque ela é uma magistrada argentina, e ela teve sempre um pensamento muito crítico, dentro da visão crítica do direito. E, doutora Luciane, realmente o que Vossa Senhoria traz à nossa reflexão nos levaria, possivelmente, a novos e novos seminários. E, possivelmente, também a seminários internos, para refletir a condição da juíza dentro do Poder Judiciário, ou refletir sobre a mulher integrante do Ministério Público, as nossas servidoras, as advogadas, porque penso que a Convenção 156 não entrou ainda bem nos nossos espíritos. Eu falo aqui das instituições, né? Então, a diferença entre trabalho, homem e mulher, ele vai muito além, estou falando, porque nós atingimos a igualdade salarial, mas não atingimos ainda a igualdade de tratamento. E talvez a falta de sensibilidade em olhar, em ver que as condições são diferentes. Exemplifico. A pandemia, se de um lado também levou à precarização, no ambiente dos servidores e magistradas, penso que, pelo trabalho remoto, se estabeleceram novas condições de trabalho que chegaram próximo à igualdade. Aqui eu falo de mulheres e de homens, de servidores e servidoras, que viram, naquele momento, uma possibilidade de ficar próximo dos filhos. Então, ou seja, houve uma conciliação da vida profissional com a sua vida familiar. Esta foi uma experiência, eu não estou fazendo nada, não estou elogiando o período da pandemia, não, mas a pandemia nos deixou algumas lições. Penso que algumas dessas lições estão de acordo com a própria Convenção 156. Isso eu deixo para refletir, porque eu sei que é uma discussão que nós enfrentamos, né, no meio da magistratura, no meio do Ministério Público, no meio dos servidores, no meu ponto de vista, é muito mais complexo do que pode aparecer, que se o trabalho é remoto ou não. Na verdade, o que teríamos que pensar é novas formas de trabalho, novas formas de prestação de serviço. E eu não quero me alongar, mas esses temas são palpitantes, importantes e necessários que exista uma reflexão, principalmente a partir de pesquisadoras e de pessoas que pensam essas novas formas de prestação de trabalho, de prestação de serviço, ou essas inovações tecnológicas, porque, afinal de contas, tudo não pode virar sucata, né? Todo aquele investimento que fizemos nas nossas casas. Bom, e agora sim eu passo já a palavra para a nossa conferencista, a doutora Raquel Leite da Silva Santana, que é pesquisadora e servidora do Tribunal Superior do Trabalho, é mestra também em Direito, Estado e Constituição, na sublinha Mundo do Trabalho, Constituição e Transformações na Ordem Social, pesquisadora do grupo Constituição, Trabalho e Cidadania, CNPq-UNB, autora da obra As Cuidadoras na Sala de Visita, Regulamentação Jurídica do Trabalho de Cuidado à luz da trilogia de Carolina Maria de Jesus, é assessora jurídica
de ministro do TST. Qual é o ministro? Ah, do ministro Alberto Balazeiro. Tá, é que está aqui só ministro. Então, acho que eu estou complementando. É ministro Alberto Balazeiro. Então, passo de imediato a palavra à Vossa Senhoria. Obrigada, ministra. Gostaria de cumprimentar a todos e todas. Gostaria de cumprimentar aqui aos ministros e ministras do TST, na pessoa da excelentíssima ministra Maria Helena Malman. Gostaria de cumprimentar também a Luciana Tosi. É um prazer encontrar aqui pesquisadoras que eu tive a oportunidade de estudar durante essa trajetória de pesquisa também. Gostaria de cumprimentar os servidores e servidoras da casa. Faço isso em nome aqui do Augusto, Lucas, que estão aqui, que vieram acompanhar. São servidores do gabinete. Cumprimento também na presença da Rivânia, também Joana. Se eu for nomear todos, felizmente, eu vou passar um tempo grande aqui e o Rodolfo está acompanhando o tempo de 30 minutos. Então, gostaria de dar os meus cumprimentos também às terceirizadas do tribunal. Eu faço isso aqui, nomeando a senhora Creuza, que é responsável pela limpeza lá do 4º andar, aqui do bloco B, onde eu me situo. Gostaria de cumprimentar também as juízas e que fizeram esse convite, que estão participando ativamente dessas iniciativas tão importantes aqui no TST, a Adriana e a Gabriela, é um prazer. E queria também cumprimentar a nossa gigante Luísa e dizer que é uma honra enorme, enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra, estar aqui no mesmo espaço de Luísa. Queria dizer para vocês, eu não sei se todos e todas já tiveram se deram conta da magnitude da presença de Luísa aqui, uma trabalhadora doméstica, hoje diretora da FENATRAD, uma das federações mais importantes na história da luta de direitos trabalhistas, e não só da categoria doméstica, mas, então, de uma categoria que vem da base. Se a gente analisa e pensa num direito do trabalho efetivamente inclusivo, olhar para a categoria das trabalhadoras domésticas é essencial, porque estamos falando de uma categoria composta majoritariamente por mulheres negras, que se encontram também na base da pirâmide social e, infelizmente, representam ainda hoje o maior número de pessoas excluídas da sociedade brasileira. Então, quem tiver a oportunidade, tire foto, reverencie realmente a presença de Luísa, porque ela é uma gigante. Então, feitos esses cumprimentos iniciais, vou continuar aqui, vou passar diretamente. Fiz uma apresentação para vocês acompanharem, e eu acredito que, não à toa, a Luciana está aqui comigo, nós vamos dialogar muito, Luciana, vou trazer algumas perspectivas também ali relacionadas à divisão sexual do trabalho, e faço isso pensando nessa perspectiva e nessa oportunidade que nós temos aqui de pensar nesse lugar que eu considero como uma verdadeira sala de visita, pensando aqui nas palavras e na literatura de Carolina Maria de Jesus, que faço questão de citar, por ser uma das únicas autoras brasileiras traduzida para mais de 18 idiomas e que ainda não tem um reconhecimento devido sobre a grandiosidade de sua obra. Então, tentando aqui fazer referência e reverenciar essas mulheres negras que vieram antes de mim, eu menciono que Carolina Maria de Jesus sempre pensou na potência que seria poder estar na sala de visita, ou seja, estar aqui, nesses espaços decisórios, onde a gente define a vida de muitas das pessoas e que, infelizmente, a gente não consegue abarcar e reconhecer aquela realidade e fazer uma leitura à luz de instrumentos internacionais tão importantes como a Convenção 156, que nos proporcionam, como Luciana muito bem diz, nos proporciona elementos para olhar para uma realidade a partir de uma ótica diferente. Então, estamos aqui na sala de visita e gostaria muito que pensássemos, a partir de hoje, dessas iniciativas, em como é importante que, na sala de visita, a gente consiga alcançar as trabalhadoras que estão no quarto de despejo, porque não é mais aceitável que essas trabalhadoras estejam nesse lugar e que nós, que temos a possibilidade de mudar esse cenário social, mantenhamos essas trabalhadoras nesse lugar. A sala de visita tem que ser ocupada por todas elas, e, Luísa, você está no lugar certo. Obrigada.
Então, a Convenção 156 da OIT, como muito bem mencionou a Luciana, vai trazer para a gente um escopo, um parâmetro que nos permite analisar não só a perspectiva, e o que eu proponho para a gente hoje, não só uma perspectiva que visualiza esses encargos familiares sobre uma ótica do peso da divisão sexual do trabalho na nossa sociedade, mas também sobre o peso da divisão racial do trabalho. Então, a gente pensa, a partir disso, que a própria convenção ela começa a incorporar algumas perspectivas a partir das quais a gente entende o gênero como não só uma construção social, mas também uma construção econômica, uma construção política. O que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando nessa necessidade de olhar para a Convenção 156, ratificá-la e, mais que isso, colocar os seus dizeres em prática, significa que estamos pensando no gênero politicamente. Significa que estamos pensando no gênero, inclusive, e devemos pensar a partir de uma ótica de raça. Então, a gente, entendendo esse cenário, a gente consegue começar a romper com a perspectiva dessa diferenciação entre um contrato social e um contrato sexual. Quando eu falo aqui de contrato sexual, eu estou dizendo, existe uma estrutura, então, uma estrutura de gênero, uma estrutura que é socialmente construída por aqueles que são detentores de poder, que faz com que haja pactuação de contratos por meio dos quais as mulheres são relegadas a atividades que, como Luciana mencionou, são tipicamente atividades femininas e, muito consequentemente, atividades precárias, quando a gente pensa numa ótica de trabalho remunerado, mas também a gente tem a lógica de que esse contrato social ele se destinaria exclusivamente para os homens. Os homens são os responsáveis pelo trabalho produtivo, pelo trabalho realizado no âmbito público, pelo trabalho importante, pelo trabalho que tem valor para a sociedade e valor para o sistema capitalista. Então, a partir de instrumentos como a Convenção 156, a gente começa a pensar na ruptura dessa perspectiva. A Convenção 156 também, como Luciana já disse, Luciana, você disse bastante coisa interessante que eu estou fazendo menção o tempo inteiro, você me perdoe aí. Então, a Convenção, eu trouxe o artigo 5º também para a gente explorar essa perspectiva e a necessidade de que a gente pense no cuidado como algo social, e não meramente como tem sido desenvolvido aqui no Brasil, e é o que eu chamo de socialização do trabalho de cuidado, como algo destinado e exclusivamente de responsabilidade das famílias. A Constituição Federal fala isso. O cuidado da criança, do adolescente, o cuidado do idoso, ele tem que ser realizado pelo Estado, pela sociedade e pela família. No entanto, a nossa estrutura, a nossa sociedade, em virtude das divisões sexual e racial do trabalho, faz com que esse trabalho de cuidado, esses encargos familiares, sejam realizados preponderantemente por mulheres, e quando a gente pensa numa estrutura de remuneração, por mulheres negras de forma precária. Então, a gente passa a pensar nessa perspectiva de socialização do trabalho de cuidado. O artigo 9º, e eu até fiz um destaque muito específico nele, deixa eu localizá-lo aqui, ele vai falar sobre a necessidade, então, da gente olhar e da gente pensar em práticas e condições nacionais que nos possibilitem colocar a própria ideia, esse espírito da lei, né, o espírito da convenção, colocar em prática a partir desses elementos. Eu até perdi um pouquinho a linha de raciocínio, peço perdão para quebrar um pouco o protocolo, porque meu pai, que é servidor terceirizado da limpeza aqui, acabou de chegar e eu não poderia deixar de... Por uma feliz coincidência do destino, meu pai começou a trabalhar como servidor, como terceirizado da limpeza aqui, muito antes de eu vir ser assessora do ministro Alberto Bastos Balazeiro. E é uma
coincidência que muito me orgulha, porque a minha trajetória hoje se deve ao trabalho do meu pai, um trabalhador que sempre foi... Obrigado, pai. Então, passando, e isso faz parte da epistemologia feminista negra, olhar a minha trajetória e pensar nela, como falava mais cedo a Luísa, e pensar nessa trajetória também como uma das formas de olhar para a sociedade, para essas divisões sexual e racial do trabalho e rompê-las. Somos, então, e estamos em ato político, eu estou em ato político aqui, hoje, referenciando e fazendo essa referência ao meu pai, e agradecendo e dizendo que as estruturas elas podem ser superadas. Né? Sigamos. Somos exceções que só confirmam a regra, no entanto. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da importância de ratificarmos a Convenção 156, nós precisamos pensar em, como Luísa disse no início, olha, temos tantas convenções aqui, mas por que ainda visualizamos tanta discriminação no mundo do trabalho? Por que esse trabalho é ainda tão precário? O que faz com que isso aconteça? Então, quais são os elementos dessa tutela ainda não efetiva, seja da Convenção 156, seja da Convenção 111, seja da Convenção 100? Quais são esses elementos? E aí aqui eu proponho, baseada muito nessa perspectiva epistemológica feminista negra, que nós temos uma persistência de um mito da democracia racial que perdura e que faz com que a sociedade se estruture a partir de uma perspectiva e de uma necessidade de não romper com as estruturas já sedimentadas, porque isso significa também romper com o poder que é conferido a determinadas pessoas e que faz com que outras, e aqui eu menciono especificamente as pessoas negras, estejam fora dos espaços decisórios. A gente não precisa ir longe. Eu falei no início que estamos na sala de visita aqui, que estamos em um espaço decisório. A gente não precisa fazer o exercício muito difícil de olhar para o lado e saber quantos homens ou mulheres negras somos nesse espaço decisório de poder. Quando pensamos nos servidores da casa, quando pensamos nos assessores e assessoras, quando pensamos, por outro lado, nos terceirizados da limpeza, que cuidam do nosso espaço. Quem são essas pessoas? Qual é a trajetória de vida dessas pessoas? E se nós não sabemos quem são essas pessoas, é porque nós não estamos enxergando-as. E isso é um problema muito grande. Isso é o mito da democracia racial que vem sendo estudado pelo movimento negro desde a década de 50, de forma sistematizada. Quando nós não pensamos, por exemplo, na perspectiva de que Esperança Garcia, em 1770, fez uma petição, e isso foi reconhecido pela OAB, depois de um trabalho muito contundente, a OAB do Estado de Piauí, Esperança Garcia fez uma petição que já continha ali todos os elementos de uma petição inicial, denunciando os maus tratos que ela sofria na condição de mulher negra escravizada. A gente precisa pensar que temos, sim, elementos de um direito em anos anteriores, à sistematização e à institucionalização do que se considerou como direito. A institucionalização ela é feita por alguém. O reconhecimento de determinados atos e trajetórias como sendo como reflexo propriamente do direito, do que é direito, isso parte de uma visão de mundo. Isso parte de lentes, e essa lente ela ainda é influenciada no Brasil pelo mito da democracia racial. Não sou só eu que estou dizendo, enquanto pesquisadora, mas temos vastas pesquisas nesse mesmo sentido. Então, o mito da democracia racial vai funcionar, infelizmente, como um elemento contundente da dificuldade de que a Convenção 156 e assim como outras convenções, elas tenham
uma tutela efetiva, elas sejam uma tutela efetiva no Brasil. Então, o que eu digo aqui para vocês, e seguindo a perspectiva de Luciana também, é que a sociedade brasileira ela continua ela continua trazendo elementos de uma sociedade escravocrata. E é muito triste reconhecer isso, mas é uma realidade. E, enquanto não enfrentarmos essa realidade, a gente não consegue avançar. É uma perspectiva anacrônica. A gente precisa olhar para o passado e reconhecer que esse passado, primeiro, ele é feito de dor, ele é feito de escravidão, mas ele é feito também de resistência. Ele é feito também de uma história que ainda é muito pouco contada. Quais eram os lugares e quais foram as formas que as pessoas escravizadas conseguiram arranjar, quais foram as reinvenções que elas foram capazes de fazer, quais foram os movimentos pré-grevistas que elas conseguiram realizar para sair e superar essa condição de escravização, que ela não foi dada, né? Então, ela foi conquistada. Então, há uma necessidade de olhar para esse passado para a gente conseguir avançar. Enquanto a gente não reconhecer o nosso passado, a gente não avança. A gente não consegue chegar numa sociedade efetivamente inclusiva. Então, aí, eu já antecipei um pouco da fala relativa a esse próximo slide, que é pensar como a gente pode suplantar esse mito da democracia racial. Então, a minha premissa central, pensando tanto na Convenção 156, quanto na Convenção 111, na Convenção 100, a gente precisa, então, entender que a raça é elemento que estrutura o mundo do trabalho. Então, o que eu proponho é que pensemos sempre no gênero de uma forma interseccional. Porque estamos escolhendo avançar nas discussões de gênero, o que é uma conquista inequívoca, mas por que não estamos abraçando a raça? Isso é uma escolha política. Me chamou muita atenção quando eu tive a oportunidade de ler o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Tive 2 sentimentos. O primeiro foi: por que não de raça? Como assim? E eu entendo que existem lutas políticas e institucionais muito importantes. Quando eu li o conteúdo, eu fiquei extremamente feliz e surpresa, porque a perspectiva interseccional ela está ali. E não só no que diz respeito à raça, mas também no que diz respeito à deficiência, no que diz respeito à necessidade de inclusão de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas por que não escolher o termo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça? Eu fiquei me perguntando isso. E aí devolvo essa perspectiva para vocês, entendendo, logicamente, a importância e a dificuldade de disputa de espaços políticos. Inclusive, antes de começar essa palestra hoje, sabendo da sensibilidade das disputas políticas que estão por trás disso, confesso que eu estava bem nervosa. Tem um colega muito querido que me fez um questionamento dias atrás, quando conversávamos sobre essa palestra de hoje, e me perguntou: mas, Raquelzinha, será que falar sobre raça, falar sobre essas questões vai ser bem aceito pelo público? E aí eu me questionei e perguntei, bom, e pensei, compartilhei com ele, eu vou lá tentar, porque a gente precisa fissurar o sistema. A gente precisa ir adiante. E é isso que tenho tentado fazer aqui juntamente com as colegas. Então, seguindo aqui, nós temos algumas perspectivas que, novamente, já antecipei, acho que eu decorei um pouquinho aí a ordem dos slides, mas de pensar, então, sobre essa perspectiva de levar junto, não só de levar junto a divisão sexual do trabalho, a divisão racial do trabalho. Quando nós dizemos que o trabalho do homem é mais valorizado, os homens estão em espaço de poder e as mulheres não, nós esquecemos que há uma diferença muito nítida entre mulheres.
mulheres brancas e mulheres negras. Se são poucas as mulheres brancas em espaço de poder, são quase inexistentes as mulheres negras nesses espaços. E o que estamos fazendo com relação a isso? A constatação desses dados sociais é muito relevante, mas é mais relevante ainda colocar algo em prática. O que podemos fazer? E começar pelo discurso, me parece, é um elemento muito, é um passo muito importante. Pensar no discurso que estamos veiculando, pensar no que estamos escolhendo levar para as outras pessoas nesses espaços de poder. Então, pensando a partir disso, eu queria muito trazer um pouco para vocês Carolina Maria de Jesus, que eu citei anteriormente, para a gente pensar que esse trecho ele vem do livro dela, Diário de Bitita, que eu não sei se todos conhecem aqui, mas Diário de Bitita é um livro que faz parte de uma trilogia. Quarto de Despejo foi a obra que eu referenciei no início, que foi uma obra traduzida para mais de 18 idiomas. Há autores que dizem que foi para 23. E Diário de Bitita é um livro que foi escrito ele foi escrito posteriormente ao lançamento de Quarto de Despejo, mas foi publicado muito depois por uma editora francesa, porque aqui no Brasil ela não conseguiu espaço. Carolina Maria de Jesus é contemporânea a Cecília Meirelles, por exemplo. Então, se a gente lê esse trecho do livro dela, a gente percebe claramente que ela poderia... Ok. Esse trecho ele poderia ser lido, ele poderia ser relatado com tranquilidade hoje em dia. Uma trabalhadora doméstica poderia relatar isso, uma trabalhadora responsável pelo cuidado da casa ou pela feitura de alimentos poderia trazer esse relato. O que isso significa? Que temos um contínuo no que diz respeito à divisão racial do trabalho, no que diz respeito ao racismo. O racismo permeia as nossas relações sociais, ele possui uma plasticidade, assim como a divisão sexual do trabalho, ele possui uma plasticidade e ele permeia todos os espaços e os tempos. Ele preenche os tempos. A gente, no direito do trabalho, estuda muito o valor dos tempos, né? Então, o racismo ele ultrapassa tempos. E ele precisa ser enfrentado. Enquanto a gente não o reconhece, enquanto a gente não acaba com esse mito, a gente não segue adiante. Então, seguindo aqui, temos essa perspectiva da necessidade da gente pensar, como faz referência à própria Convenção 156, em como a ausência de socialização do cuidado, por exemplo, na infância, mas isso se estende à adolescência, se estende também à fase mais experiente da vida, como essa ausência de cuidado, ela vai poder, da socialização propriamente do cuidado, ela vai ter efeitos drásticos. E aí, quando eu penso nesses efeitos drásticos, eu estou aqui pensando numa das faces do genocídio negro. Associar o cuidado, o trabalho de cuidado, aos aspectos do genocídio da população negra é um passo essencial para a gente compreender não só como o trabalho de cuidado, essa economia do cuidado, sustenta o trabalho produtivo, mas também para entender que a falta de análise específica sobre como esses encargos familiares acontecem, essa falta de perspectiva sobre isso pode, e acontece, infelizmente, ela redunda, ela acaba chegando no genocídio da população negra. As nossas crianças negras estão morrendo porque, enquanto as suas mães, trabalhadoras negras, estão desempenhando o papel de trabalhadoras domésticas no ambiente das patroas brancas, os seus filhos estão relegados a nenhum cuidado. E isso é culpa da estrutura racista da sociedade brasileira. E isso é responsabilidade do Estado. Isso não é responsabilidade só da família. É responsabilidade do Estado também. É nossa responsabilidade. Como estamos olhando para isso? Que leitura estamos fazendo da Convenção 156 da OIT?
seguindo aqui, quando pensamos também na perspectiva do trabalho infantil, trabalho doméstico infantil, enquanto o cuidado não for socializado, ou seja, enquanto essa premissa, uma das premissas centrais ali da Convenção 156 não for introduzida com uma visão crítica, essas crianças, essas meninas negras continuarão inseridas no trabalho infantil. Onde estão as nossas meninas negras hoje? Onde essas meninas negras estarão? Quais serão as oportunidades que essas meninas negras terão quando elas crescerem? Eu poderia ter sido uma dessas meninas. Felizmente, tive a oportunidade, a dedicação máxima de pais que conseguiram ali também na socialização do cuidado informal me proporcionar a oportunidade de estudar, de chegar à graduação superior, de chegar ao mestrado. Então, pensar no cuidado como uma das facetas do genocídio é essencial. E aí, aqui, eu queria falar um pouco um pouco sobre a trajetória de luta e conquista das trabalhadoras domésticas, mas, com certeza, Luísa falará sobre isso muito melhor que eu. Mas só vamos pensar que, de fato, e é inegável, eu só queria fazer essa breve introdução, é inegável que a Constituição Federal foi um passo muito importante na conquista de direitos. Foi um documento jurídico que rompeu com um sistema ditatorial, então, garantindo direitos. Mas por que a Constituição Federal escolheu conceder apenas 8 direitos para as trabalhadoras domésticas? E isso foi uma escolha política. A FENATRAD, os sindicatos da categoria doméstica participaram do processo constituinte. Era a categoria de trabalhadoras, era a maior categoria de trabalhadoras presente ali no momento da Constituinte. E elas não foram ouvidas. Houve a necessidade de uma negociação intensa para que elas tivessem conquistado esses 8 direitos. Dentre eles não estava incluído, por exemplo, a licença maternidade. Então, concluindo, porque a Luísa certamente falará muito melhor que eu, a gente precisa pensar que são escolhas. E aí, Gabriela Batista tem um material incrível sobre a análise do conteúdo das anais da Constituinte, em que ela pega ali a transcrição, as notas taquigráficas são muito importantes, né, para a nossa história, inclusive acervo, em que ela consegue analisar e perceber ali que no debate dos constituintes, dos deputados, principalmente constituintes, uma frase era recorrente. Não, mas não precisa desse direito, não, porque essa trabalhadora é como se fosse da família. Ela tem tudo lá em casa. Não precisa disso, não. É como se fosse da família. Isso foi uma escolha política. Posteriormente, e já concluindo, Rodolfo, posteriormente, a gente teve, então, uma luta muito grande pela Lei Complementar 150 de 2015, que, com, novamente, uma grande oportunidade de inserir direitos e também conceder uma cidadania irrestrita para essa classe, escolheu, a despeito da Convenção 189, escolheu criar 2 categorias entre as trabalhadoras domésticas, aquelas para as quais se reconheceria o vínculo de emprego e as diaristas. O que aconteceu de 2015 para 2022, foram os últimos dados, o número de carteiras assinadas caiu exponencialmente. Isso é uma escolha. É uma escolha manter essas trabalhadoras, essas mulheres negras, na base da pirâmide social, excluídas do sistema protetivo de direitos. Isso é uma escolha. Então, para fechar, queria deixar com vocês hoje essa reflexão sobre quais são as escolhas que nós, que estamos aqui nesse espaço de poder, quais são as escolhas que nós estamos fazendo e quais são as escolhas que nós queremos fazer. Como muito bem disse Luciana, há aparato jurídico para isso.
mas quais são as escolhas que nós estamos fazendo. Muito obrigada. Doutora Raquel, agradeço a sua exposição. A Raquel, ela é da nova geração, ela traz todo um ponto de vista que se soma ao ponto de vista da minha geração. Então, eu quero te dizer que eu ouvi emocionada a tua fala, porque tua fala traz para este espaço todas essas reflexões que, de fato, a tua observação que tu fizeste sobre o título, a perspectiva de gênero. E aqui eu estava vendo o tão comemorado ato, né, que nós tivemos aqui do CNJ, que foi o ato normativo que foi aprovado ontem, né, e que fala também, novamente, que transforma em resolução um protocolo na perspectiva de gênero. Vocês vejam, eu só estou trazendo a nossa até crítica, porque este protocolo que nós estamos aqui a festejar, claro que ele é muito mais amplo que a perspectiva de gênero, mas no título traz perspectiva de gênero, né? Então, chamaste a atenção uma questão que é importante, eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Que a gente, muitas vezes, nós acabamos, né, nos limitando e reproduzindo falas e documentos que, na verdade, nós queremos ter uma visão mais ampla. Então, nesse sentido, eu te agradeço essa observação e já trago, em termos de reflexão, nos outros atos que deixo aqui a sugestão para nossas valorosas, né, juízas convocadas, né, e também para o Ana Matra Mulher, né, que deve estar representada aqui, que a gente repense também o próprio título desse trabalho tão importante que está sendo feito na linha de trabalhar na questão da igualdade. Mas agradeço demais, doutora Raquel, toda a sua exposição. Eu cumprimento também sua família, seu pai, né? Eu acho que já não está mais na sala. E desejo a todos, assim, agradeço a presença de todos aqui, neste momento tão importante, momento de reflexões. Ou seja, estamos todos a buscar um futuro melhor para nossas meninas e meninos, para os guris e para as gurias, sejam elas brancas ou negras ou de qualquer raça. Então, agradeço as nossas ilustres palestrantes e devolvo a palavra à mestre de cerimônia. Neste momento, será feita a entrega dos certificados às painelistas. Ok, aqui o certificado estão aqui. Vamos começar com a doutora Luciane. Tá, Luciane. Agora, para a Raquel. Tem toda uma vida aí de construção. Que bacana. Adorei a exposição. E, com a devida autorização, agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, a senhora... Mais registros. Só mais um registro. Queremos agradecer, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Maria Helena Malman. E, nesse momento, desface a mesa referente a este primeiro painel. Obrigada.